crianças e adolescentes. Já fui diagnosticado pelo médico que a escoliose e a hipolordose alteram toda a biomecânica de funcionamento dele. Quer dizer, para uma pessoa que não faz esporte de competição, já é uma situação complicada. Para uma pessoa que tem uma solicitação de esporte, fica mais complicado. Quando essa pessoa é uma criança com 9 anos cronológicos e com 7 biológicos, fica mais complicado ainda. Então nós temos um quadro que realmente requer cuidado. A preocupação de seu Adilson, pai do Vitor, e do professor Astrogildo coincide com a de uma das mais importantes entidades de administração do esporte no mundo. Em dezembro de 2005, o Comitê Olímpico Internacional divulgou um documento que revê as bases científicas dos treinamentos esportivos em crianças, os desafios especiais e os aspectos únicos de treinamento de elite com crianças, além das recomendações para pais, técnicos, médicos e governantes. O documento aponta para a necessidade de mais segurança em treinos e competições para que crianças e adolescentes tenham não só uma carreira saudável, mas uma vida saudável após o esporte de competição. O nosso organismo ele tem um ritmo em que as reações vão acontecendo. E aí a natureza foi caprichosa, porque ela fez uma questão individual. Nós temos um relógio, que é um relógio biológico, que determina o ritmo com que essas alterações vão acontecer. E cada um de nós tem um ritmo. E isso faz com que a criança se torne diferente uma da outra, porque o ritmo delas pode ser diferente. Eu posso ter 2 crianças com 8 anos de idade e uma biologicamente já ter 9 e a outra biologicamente ter 7. Então, na verdade, eu já criei uma diferença de 2 anos para as crianças. A gente tem feito aqui alguns estudos sobre maturação, nós já estamos fazendo já há cerca de 2 anos, com atletas aqui do Rio de Janeiro, de ginástica olímpica, de futebol, de campo, de futsal. E nós temos encontrado em atletas, né, uma diferença em termos de 50%. Então, se eu tiver 100 crianças sendo avaliadas, 50 delas estão ou adiantadas ou atrasadas com mais de 1 ano. Em termos de crescimento, ele é uma criança abaixo da média para a estatura, para a idade dele, para a idade cronológica. E nós constatamos uma defasagem com relação à idade óssea. O Vitor, maturacionalmente, ele está um pouco atrasado. 4 quilos, Vitor. Esses ossinhos que parecem estar separados, na verdade, isso aqui é o que nós chamamos de placa de crescimento. Nós observamos aqui, com essa situação, estão muito parecidas ainda. Então houve pouco desenvolvimento. O ideal aqui é que ela já tivesse ou maiorzinha ou se juntando um pouco mais para mostrar um maior desenvolvimento, um maior grau de evolução. Porque se a intensidade não é adequada para uma criança de 8 anos, uma criança de 7 menos adequada ainda. Então a maturação é esse processo de modificações que vão acontecer no nosso organismo rumo a um estado maduro, um estado adulto, né? Levando em consideração esse ritmo, esse relógio, que é fundamental para a questão da maturação. O processo de maturação é de todo o corpo. Então, até emocionalmente, essa criança também, ela está um pouco mais atrás. Então, quando nós falamos assim, a criança não tem 9 anos, tem 7, a cabeça dela também é uma cabeça de criança de 7 anos. Então, as solicitações de um ambiente de 9 anos já são demasiadas para ela. Agora, professor, quando o senhor sugere que ele diminua essa carga, mas que ele continue praticando o esporte, que é a coisa que ele mais gosta, tá? Fica difícil encontrar uma instituição que isso aconteça, porque todas elas participam de competição. Sim, então, e não existe nenhuma fiscalização sobre o esporte, nesse caso, onde as crianças poderiam fazer o que é de direito delas, praticar um esporte sem tudo isso que eu narrei que acontece? A criança precisa de atividade física. Somos nós que colocamos, né, nós pais, nós pessoas que educamos, entre aspas, essas crianças,
que fazemos com que elas fiquem, então, ligadas à questão de competição. Um atleta é uma pessoa que se dedica integralmente a uma prática esportiva, a um treinamento físico, a uma carga emocional muito grande, que a criança não está preparada para isso. Então, cobrar de a criança a postura de um atleta é exigir demais de um ser ainda não preparado, não formado, não totalmente desenvolvido para essa solicitação. No início da década, a professora Simone Arena começou em clubes de São Paulo a estudar a iniciação esportiva, especialmente no cenário competitivo, iniciação que às vezes se dá muito cedo. Com exceção dessas modalidades, da ginástica, a patinação artística, que se inicia muito cedo e também se encerra muito cedo a carreira esportiva, nas outras modalidades como os esportes coletivos, como o atletismo ou outros individuais como o tênis, não teria necessidade de se iniciar muito cedo para se revelar um talento esportivo também muito cedo. Existe uma tendência de uma promoção do esporte na infância e adolescência em idades abaixo daquilo que é recomendado. Enquanto se recomenda por volta dos 12 anos de idade nos esportes coletivos, aqui no país se inicia esse treinamento por volta dos 9, 10 anos. E enquanto para a participação de competições regulares se recomenda em torno dos 14 anos, aqui se inicia por volta dos 12 anos. E aí temos algumas outras modalidades, como o futsal, que se inicia muito mais cedo. Por volta dos 6 anos de idade, uma criança já começa a participar de competições organizadas pela federação. Você entra numa competição, ninguém quer perder. Então, muitas vezes se lança a mão, de alguns métodos de treinamento que nem são coerentes com a faixa etária de desenvolvimento. E aí que começam a acontecer os equívocos, Um aparelho locomotor em fase de desenvolvimento, ele suporta muita carga de treino, mas também ele é muito frágil, Porque ele é um aparelho que ainda está, crescendo, se desenvolvendo. Os treinadores estão muito pressionados com a questão de rendimento, de apresentar resultados, de ter atleta bom, de ganhar campeonato. E isso faz com que eles cobrem demais das crianças também. Como os técnicos muitas vezes se rotulam como técnico de uma determinada categoria, do infanto, do mirim, do infantil, do juvenil, esse técnico permanece naquela categoria, mas a criança passa. Muitas vezes ela é cobrada ao extremo, ao máximo dela, de rendimento naquela categoria que ela está hoje. E muitas vezes os profissionais envolvidos naquele período não estão muito preocupados com o longo prazo, que se é necessário dentro do treinamento. E até seu Adilson sofreu pressão quando reduziu a carga de treinos de Vitor. Pressão de outros pais. Todos contra. Achando que eu estava prejudicando ele, que ele adora fazer isso. Os pais acham que aquilo ali é ótimo para o filho deles. Nós fizemos um estudo no ano passado, que nós pegamos uma modalidade esportiva de um esporte representativo do Brasil e pegamos a modalidade de formação. E consultamos todos os técnicos daquela modalidade do Rio de Janeiro sobre a importância dos aspectos maturacionais na elaboração, na prescrição de treinamento. Todos eles concordaram que era fundamental. E aí nós prosseguimos no nosso questionamento, tentando identificar o que eles sabiam, o que eles conheciam a respeito dos aspectos maturacionais. 100% não sabia nada, Ou seja, existe um despreparo, inclusive em termos de formação, quanto a esses conhecimentos. As pessoas não estão a par disso. Então, se os profissionais que trabalham com isso não estão a par, muito menos ainda o resto da sociedade. Para um corpo ainda em formação, brincar de esporte pode ser a solução. Muitas vezes, a finalidade, o objetivo principal do esporte, que é recreacional, acaba sendo relegado a segundo plano. E sobra apenas o aspecto competitivo do esporte. Um aspecto importantíssimo para a formação das crianças é a questão do vocabulário motor, a quantidade de movimentos que a criança vivencia, que a criança experimenta.
E isso se dá conhecendo diferentes atividades, conhecendo diferentes modalidades esportivas. Por volta dos 12 anos de idade, né, podemos especializar, podemos começar já a entrar em alguma modalidade mais relacionada ao treinamento e competir mesmo, né, de uma forma mais organizada, sistema de federação, com competições regulares durante o ano, pensando até numa periodização. Aí a partir dos 14 anos isso seria bem-vindo. E se eu começo cedo com uma criança fazendo já uma atividade, eu limito o tempo dela do aprendizado das outras habilidades, dos outros gestos motores. E isso é ruim para o desenvolvimento dela. O esporte não teria que ter essa conotação única de formar campeões. O esporte teria um objetivo maior do que isso, né? De formar cidadãos, crianças, né? Que teriam condições de pensar no esporte não só na infância e adolescência, mas nesse esporte para a sua vida toda. O esporte inserido na sua vida diária. O seu esporte modificando hábitos, modificando valores, modificando o estilo de vida das pessoas. Técnicos, pais, administradores do esporte, mídia e outros devem limitar a quantidade de treino e de estresse competitivo nas crianças atletas de elite. Todo e qualquer processo esportivo para crianças atletas de elite deve ser prazeroso e satisfatório. O ideal para o Vitor seria jogar pelada, né? E jogar pelada é brincar na praça com os colegas, é brincar no play, brincar em espaços onde não haja uma estrutura organizacional por trás com interesses naquele rendimento. Casos como o de Vitor mostram a forma como a ciência contribui para que o esporte continue a ser um fator de desenvolvimento e não de risco para crianças e adolescentes. A natureza colocou a criança numa condição física de não conseguir esse rendimento todo, né? Porque ainda não é o momento dela se preocupar com esse rendimento. Quando ela chega ao máximo, que nós achamos que é o máximo, esse máximo certamente foi determinado por nós adultos. Mais pesquisas científicas devem ser realizadas para melhor identificar os parâmetros de treinamento das crianças. Tais parâmetros devem ser comunicados efetivamente ao técnico, atleta, pais, governantes e à comunidade científica. Ela deve fazer esporte? Sim, lógico que deve fazer esporte, mas não esporte de competição. Sim, esporte de recreação. Fez 1, 2 anos, cansou, está na hora de trocar, deixa trocar realmente. Vamos fazer uma outra modalidade. É importante que ela seja motivada para estar sempre fazendo algo, mas que ela possa variar nessas práticas. No próximo bloco, uma história de amor interrompida. Apaixonada pela ginástica rítmica e pelos encantos e descobertas da adolescência, Irina enfrentou logo no início da vida um desses raros momentos de decisão. E ainda hoje, um projeto que baseia na diversão a formação de crianças esportistas. Aos 14 anos, a menina Irina teve que romper com um amor antigo. E como em todo caso de amor interrompido, foi difícil acreditar nos sinais de que a relação tinha mudado. No caso, a relação entre ela e a ginástica rítmica. Um sonho que não resistiu ao confronto com uma realidade inesperada. Para Irina Santos, hoje com 16 anos, a ginástica rítmica desportiva era um sonho. Eu comecei na escola com 8 anos, em 1998. Foi quando eu assisti uma apresentação que teve, essas de escola mesmo, e eu me apaixonei. Assim, eu olhei e falei, eu quero fazer. Quando eu estava no carpete fazendo minha série, foi como eu falei, era onde eu me realizava, onde tudo acontece.
você erra, a sua técnica te abraça e te beija do mesmo jeito que se você tivesse feito a série com perfeição. Porque ela tá ali para te apoiar mesmo no seu início. Aí, a partir do momento que você começa a treinar mais sério mesmo, eu acho que a relação fica mais complicada porque ela é muito e você acaba se irritando um pouco com isso. Porque você tá dando o melhor de você. Apesar de parecer que você tá com preguiça, tudo porque cansa ficar as 4 horas, né, treinando. Tem uma hora que você não consegue mais saltar, você não aguenta mais repetir o que você ficou repetindo. Eu não aguentava mais repetir algumas coisas, né, alguns exercícios, e ela ficava, Irina, continua fazendo, continua fazendo. E aí chegava ao ponto que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso parar. Mas acho que porque você fica repetindo tanto, que chega uma hora que você não aguenta mais. Começa com vamos praticar um esporte, né? É um esporte feminino, bonito, né? Então, à medida em que você vai vendo a evolução, né, é uma coisa bonita de se ver, né, dá um orgulho, ainda mais quando você vê que a sua filha se destaca, né? Tem um processo de dor que é um processo natural do ganhar a flexibilidade. Mas quando você começa a perceber que aí a coisa ela já fugiu desse parâmetro, aí começa a ficar muito preocupante. E aí, assim, é como se a gente andasse num fio da navalha. Você não queria que teu filho tivesse dor, não é? O ponto é esse. Só que ele também não quer parar. Precisa tomar cuidado, porque senão a gente perde a noção do momento de olhar e falar assim, basta, não vai. Se você treina às 4 horas, você chega em casa e sua única preocupação é ir dormir, não tem como você ter uma vida normal, ter relação com um amigo ou que for sair mesmo. Em férias ficava mais rígido o treino porque a gente não estava estudando, então como ia ter competição próximo, em agosto, então a gente já começava a se preparar antes. Era uma coisa assim, para alcançar a perfeição mesmo. Um treino normal, só de tarde, eu já chegava lá em casa acabada. Eu chegava, às vezes eu nem comia, eu dormia direto. Porque você chega assim absolutamente acabada mesmo. Aí então, quando a gente treinava de manhã e à tarde, além de você perder todos os dias das suas férias, sem poder sair com um amigo, sem poder fazer absolutamente nada, porque você está treinando, ainda tem esse cansaço que é o dobro do que você já sente, né? Só treinando um período do dia. O documento do Comitê Olímpico Internacional de 2005 alerta para os riscos de exageros que podem levar à bulimia e à anorexia. Nas meninas, a pressão para chegar a um peso ideal pode desencadear um processo de alimentação desordenada, incluindo anorexia e ou bulimia nervosa. Esses problemas podem afetar o processo de crescimento, influenciando a função hormonal. A cobrança era absurda. O peso é a base de tudo, porque quando você não está magro o suficiente, você vai competir, aí um árbitro chega para a técnica e fala, nossa, aquela sua atleta está um pouco pesada, né? Quando ela salta, faz isso, acho que ela precisa dar uma emagrecida, tudo. Mas é sempre assim, você vai em competição, você come filé de frango com um misto de arroz, um grão de feijão. A gente deveria saber os riscos, deveria ter informação para conseguir acompanhar uma sintomatologia que está fugindo daquilo que é normal, para a gente começar a ter assim, um padrão mais claro em um nível de informação para a gente poder lidar de uma maneira um pouco diferente com isso.
3 anos após começar no esporte, Irina começou a sentir no corpo os efeitos do esforço. Em 2001 foi quando ficou bem crítico, acho que meu joelho, que tanto problema nos 2 joelhos, então foi bem complicado, mas foi acho que bem em 2001 mesmo, que logo depois também do Campeonato Brasileiro eu acabei parando. Quando você está treinando, a partir do momento que você treina sempre, às 4 horas, então você está sempre tocando num ponto que está muito frágil. Então você acaba não deixando sarar o que precisa melhorar. Então você fica reforçando aquela fratura ou aquele hematoma ou o que tiver acontecido mesmo. Eu sabia que não era só uma dorzinha, assim. Mesmo por todos os tratamentos que eu estava fazendo, por fisioterapia, hidroterapia, por acupuntura, por tudo que eu estava fazendo mesmo, eu sabia que não era só frescura mesmo minha. A carreira de atleta, principalmente de ginasta, ela é curta, mas as sequelas são eternas. Quando me falaram, a Paty vai parar por causa da coluna, né? Quando chegaram e falaram assim, a Irina vai ter que parar, eu falei, meu Deus, nós não vamos ter conjunto juvenil ano que vem. Eu caí das minhas pernas, né? Porque ela está preocupada com o conjunto do ano seguinte, sem levar em consideração o problema que minha filha teve, né? Então, nessa hora, você efetivamente fala, não vale a pena. Aos 14 anos, a menina tomou a difícil decisão. Eu tentei voltar de novo e o médico tinha falado que eu não podia mais treinar assim 100%, né, para competição. Aí apagou assim a chama, sabe? Porque você vai treinar, tá, você gosta, tudo bem, mas pra que eu ia treinar? Você não ia ter o gostinho de estar competindo, sabe? Então me desmotivou um pouco não poder dar 100% de mim nos treinos para competir, então eu acabei parando definitivamente. Isso já faz uns 2 anos. A saudade é muita, muito. Eu tenho muita vontade de voltar, mas eu sei que eu já tentei, eu me esforcei, mas tirando que 2 anos já parado, você já perdeu muita coisa que você poderia ter adquirido já. O que eu deixei acontecer? Né? O que eu permiti que acontecesse? Né? Porque, via de regra, os adultos são os pais. Né? Quer dizer, está na mão dos pais de pegar e bloquear um processo. Você fica um pouco frustrada. É bem triste, mas dá um alívio também, porque você começa a viver outra vida. Você começa a sair com amigos, começa a fazer coisas de um adolescente normal, digamos assim. É um pouco frustrante, porque você vê a frustração, mas é um alívio. Né? É um alívio, você fala assim, chega de estresse. Daqui a pouco, a história da reconstrução de um esportista que do trauma como jogador tirou a base de um novo método de treinamento. E o projeto que reúne técnico, psicólogo e fisioterapeuta especializados no amadurecimento infantil. Setembro de 1991.
O tenista Marcelo Saliola, 14 anos, vence o espanhol Emílio Sánchez, 12º do ranking da ATP. E o que parecia ser o nascimento de um ídolo brasileiro foi, na verdade, o fim daquela promissora carreira. A vitória sobre Sánchez foi a ruptura emocional de Saliola depois de anos sob pressão por resultados, iniciada a infância. Jogo vencido, ele deixou a quadra. Todas as quadras. E a implosão deu frutos. Hoje, Saliola aplica como técnico e professor ensinamentos trazidos de profunda reflexão sobre a formação de atletas. Comecei a jogar o primeiro torneio, eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu joguei, na verdade, joguei 2 torneios. Joguei a Copa Esperança, que era no Clube Hebraica, que eu fui campeão da Copa Esperança, que era feito só de 6 a 10 anos para criancinha mesmo. Depois, eu joguei o Brasileiro com 7 anos, que foi em Fortaleza, em 1980. Tinha 7 anos, sou de 73. Então, eu peguei os meninos de 9, 10 anos, eu com 7 cheguei nas quartas de final. Pô, então, isso aí é um colírio para os olhos de muita gente. Principalmente da família, que é aquele apoio inicial, não tinha patrocínio, então pai e mãe que banca, aí vai a família inteira ver e tal, é uma curtição. Sem você perceber, você começa uma pressão que você já tem hora para acordar na quinta-feira, hora para acordar para aquecer para o jogo. Mas você tem 7 anos. Você tem hora para dormir por causa do jogo. Então isso já é muita responsabilidade para uma criança. É muito importante, nessa idade, você realmente deixar claro, se o menino tem que acordar e falar: mãe, hoje não é dia daquele tênis, de jogar tênis? Você quer ir, filho? Quero, então vamos. Entendeu? Esse é o tratamento que eu procuro dar para as crianças, ou procuro passar esse tipo de experiência para as crianças. Quais são os motivos que crianças praticam esporte? Analisando diferentes pesquisas em diferentes países, minha área, existem 5, 6 motivos que aparecem em todos os países. O primeiro motivo é o prazer e a alegria para praticar esporte. Segundo, criança tem fome de movimentar-se. Criança, por exemplo, aula de educação física é muito importante. Na verdade, o Brasil deveria ter nas escolas 4 ou 5 horas de aula de educação física obrigatória para estimular e promover a saúde, né? Terceiro, eles gostam de esporte também para aprender habilidades, para aprender diferentes esportes. Outro motivo importante é o motivo social. É dizer, fazer amizades, o motivo de socialização, né? Esporte como ação social, esporte para aprender comportamentos sociais, de cooperação e assim, né? E em alguns casos também crianças gostam de competir, né? Então, por que o Brasil é o país do futebol, do voleibol e assim? Porque as crianças, se você observa crianças na rua, na praia, nas praças, crianças gostam também de competir. No meu caso, as coisas aconteceram muito cedo. Num certo ponto foi ótimo. Sabe, eu consegui fazer um nome no mercado do tênis, apesar de não ter chegado 100 do mundo, semifinal de Roland Garros e tal, mas com alguns feitos que eu fiz muito antes da hora, né, com precoce. Com tamanha determinação, Marcelo venceu fácil a partida por 6-0 e 6-0 e é o novo campeão brasileiro até 14 anos. Acho que ele, primeira final de brasileiro, a minha é a segunda. Ele ficou um pouco nervoso e eu consegui me soltar primeiro e conseguir a vitória. Com 14 anos e 3 meses eu entrei pro Guinness Book, né? Quando eu fiz 4 pontos na ATP e eu bati o recorde do Borg, com 14 anos e 8 meses. Então se você perguntar, pô, Saliola, na época, né?
Meus amigos, pô, que felicidade, que legal, que coisa gostosa, né? Falei, pô, eu tava a milhão, pô, adorava, andava com os meninos, pô, eu era o cara do Guinness Book, 14 anos, né? Isso é muito legal. Só que eu não tinha consciência da lesão mental que eu estaria fazendo comigo mesmo por ter obtido esse resultado lá na frente. Alguns casos de atletas que reclamaram de seus pais que falaram, vocês me roubaram minha juventude, eu não tive uma experiência, uma vida normal como meus colegas. Tá indo bem? Vamos ficar 10 horas na quadra. Meu, tá indo bem, você treina 4, vamos passar a treinar 7. E vamos arrebentar os caras, sabe? Vamos ganhar dinheiro. E isso não é culpa do treinador, não é culpa dos pais, não é culpa de psicólogo, não é culpa do jogador. Isso é falta de informação geral da época. Hoje a gente sabe, não só aqui no Brasil, como em qualquer outro país que lida com o tênis competitivo, com o esporte competitivo na fase de infância e adolescência, que o acompanhamento de uma equipe médica é extremamente importante. Porque hoje, essa carga de treinamento de 5 a 6 horas diárias, desde uma fase muito precoce, com 10, 11, 12, 13 anos, é extremamente prejudicial para o atleta. Crianças atletas de elite merecem treinar e competir num ambiente de prazer, livres do uso de drogas e das influências negativas dos adultos, incluindo incômodos e pressão inapropriada de pais, técnicos, imprensa, médicos e outros. Eu tive um estalo mesmo, né? Foi quando eu joguei um torneio em Brasília e aí enfrentar o Emílio Sanches, que era um excelente jogador. Era assim, um dos caras, assim, não era o meu ídolo, não era o estilo de jogo que eu gostava, mas era um cara que eu via sempre nas finais dos torneios, quer dizer, então eu tinha que acompanhar a carreira dele, todos até acompanhavam, porque ele era jogador de chegada. Eu entrei pensando, estou preparado para fazer um bom jogo, tecnicamente, fisicamente e mentalmente, vou dar o meu melhor. E durante o jogo eu vou vendo o que vai acontecendo, esse é o pensamento. Ninguém pensa, estou preparado para ganhar. Não é para ganhar, estou preparado para dar o meu máximo lá. E aí começou o jogo, né? Foi indo, ganhei o primeiro set de 7-6. Não houve quebra de saque, tudo. Perdi o segundo set por 7-5. Ele me quebrou uma vez no 5-5. E fomos para o terceiro set. Comecei a jogar mais e mais e mais. E o cara não acreditou, o Emílio não acreditou. Fui lá e ganhei de 6-2 no terceiro set. Aí acaba o jogo, você levanta a mão para cima, aquela felicidade, a torcida aplaudindo, você emocionado, né? Você fala, pô, consegui. Só que horas depois, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte, uma pressão em mim mesmo, muito grande, pessoas me procurando, jornalistas, imprensa, familiares ligando, uma coisa tão forte, tão grande, que eu não me senti bem com aquilo. Aquilo não me fez bem, eu estava com mal-estar, eu estava assim, eu tinha vontade de ficar embaixo da cama no escuro, quietinho. Ou seja, durante todos aqueles anos, desde os 12, 13, 14 anos, foi estourar com 17 anos, bem na vitória contra o Emílio Sanches. Cada atleta precisa saber até que limite ele pode ir. Né? Eu pessoalmente, eu vejo, para mim, o limite é a saúde. Né? Nós precisamos colocar no primeiro lugar a saúde e no segundo lugar a performance. Mas atletas e treinadores, às vezes, têm uma visão diferente. Para eles, ganhar e vencer é mais importante que a saúde. Eu perdi a conta do número de talentos que se esperava que o tênis juvenil fosse criar para o profissionalismo, e ele parou com 14, 15, 16 anos. Existiram vários exemplos que a gente poderia citar aqui nessa reportagem, mas que realmente chegaram, tiveram muitas lesões e hoje estão jogando tênis universitário nos Estados Unidos, fazendo outra profissão. Então, esse é todo o intuito nosso da medicina esportiva, ajudar o esporte de uma forma geral, para que a gente consiga levar esse atleta até o seu profissionalismo sem ter nenhum tipo de dor mais importante.
Eu operei os 2 joelhos. Então, eu operei um joelho com 19 e o outro com 24. Se você falar, pô, o cara tem 24 anos e já operou os 2 joelhos, tem alguma coisa de errado. Então, hoje, com todos esses estudos, já é comprovado, né? Assim, não cientificamente, mas já é comprovado que demais para a criança vai acarretar no futuro, entendeu? Lesões. E comigo aconteceu. Muitas vezes eu treinei com o corpo totalmente dolorido, porque eu lembro até hoje, naquela época, em 90, 88, 89, 90, o lance era, todo dia tem que treinar dolorido. Hoje é proibido treinar dolorido. Você não pode chegar a ficar dolorido, a não ser que seja numa pré-temporada, que é aquele onde você vai atingir o seu máximo, que é 1 mês por ano, depois vai devagarzinho voltando ao normal para fazer a manutenção durante o ano. Então, você só fica dolorido, assim, legal mesmo, nas pré-temporadas. Eu faço parte de um comitê médico ligado à WTA, que é um comitê consultor. A gente revisa uma regra da WTA, que é o torneio profissional feminino. Essa regra tem um limite de torneios com que o atleta deve jogar se ele tem 12, 13, 14, 15, 16 anos. Se ele está entrando previamente à idade de 18 anos para disputar um torneio profissional, a gente analisa e vê o limite de torneios que ele deve jogar. Se você é pressionado contra a sua própria vontade, então você vai ter uma vida de muito sofrimento e relacionado com situações de ansiedade, de frustração. O jogador precoce, além das lesões, tudo, mentalmente, que na minha opinião, a lesão mental é a pior que fica. Eu vim melhorar minha lesão mental agora com 27 anos, que eu fiz 3 anos de psiquiatria, sabe? Apesar de ser o meu sogro, entendeu? O Dr. Hiroshi, ele, eu falo assim, de boca cheia, ele foi um dos caras que me salvou, entendeu? Que conseguiu entender a minha cabeça. Uma vez eu tive um caso, alguns anos atrás, e o pai chega, pô, Saliola, né, pá, meu filho tem 12 anos, eu quero que ele treine todo dia com você. Todo dia não, eu pego o teu filho 3 vezes por semana, treino ele 2 horas na terça, 2 horas na quinta, 2 horas na sexta. Segunda e quarta ele vai jogar 7, vai ficar só jogando, tal. Mas olha, a cobrança minha vai ser mínima por enquanto. Vão ser 2 anos de cobrança mínima. Trabalho com qualidade e não quantidade. Porque qualidade eu consigo. Eu cobro, porque eu tenho qualidade, entendeu? Mas eu estou o tempo todo do lado do garoto. Então, eu que tenho a experiência, eu estou do lado dos meus alunos. Então eu sei quando eles têm que parar de treinar, quando eles têm que ter folga. Eu tive a experiência. Eu não li. Então eu consigo com isso um trabalho longo. Tanto é que você vê, os meninos que treinam comigo estão sempre 3, 4 anos, 5 anos. Quer dizer, é um trabalho longo. O que eu acho que é muito importante, hoje, os meus alunos, os meninos que treinam comigo, eu falo para eles e falo para os pais, que isso aí até serve como uma mensagem. E, a mensagem verdadeira, meu. Eu acho o seguinte, o meu papel aqui não é tornar o menino um grande campeão. É tornar ele um grande homem. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse uma opção de escolher, olha, você vai ter o mesmo nome, tá? Você vai ser a mesma pessoa, só que um pouquinho mais lento. Você vai, com o final dos 22, 23, você vai ter conseguido tudo isso que você conseguiu em 3, 4 anos. Eu preferiria, eu acharia mais saudável para a minha saúde mental. Em Belo Horizonte, um projeto baseia no exercício lúdico a formação de novos atletas e põe em prática, juntando técnicos, psicólogos, fisioterapeutas especializados, os cuidados específicos que uma criança merece receber para que tenha os melhores resultados durante a carreira esportiva e depois dela. Eu
acho que tem uma idade ideal para cada tipo de esporte, né? A gente não pode achar que todos os esportes você pode começar na mesma faixa etária. Prepara, 5, 6, 7, 8. Aqui no meu projeto, a gente não recebe crianças antes dos 7 anos completos. E mesmo assim, de 7 até 9 anos, eles muito mais brincam do que treinam. A gente parte do princípio que eles só vão poder conseguir resistir ao alto rendimento se eles amarem aquilo que fazem. Então eles precisam primeiro ser encantados pela ginástica. E não vai ser com um treinamento, uma criança de 7 anos treinando todo dia, 5 horas por dia, que eles vão se encantar. Então é muito mais a brincadeira, o contato com a música, com as coreografias. E se de repente, nesse processo, até chegar aos 9 anos, eles identificarem que é isso mesmo que eles querem, aí eles vão subindo de nível e aí vai aumentando a frequência de treinamento até chegar o que a gente chama aqui de equipe de elite, que é o alto rendimento. Faz o giro pegando com as duas mãos. Isso! Eu quero apresentar para vocês a equipe que trabalha comigo hoje no projeto social aqui da UFMG. Esse é um projeto integrado com o ensino, com a extensão e com a pesquisa, e que a gente tem conseguido, a partir deste ano, fazer um trabalho multidisciplinar. E 1, 2, 3, 4. A Juliana é que trabalha mais tempo comigo, ela é formada em educação física. O Rodrigo, que é o nosso preparador físico. Aqui mesmo na escola existem algumas propostas com relação a essa questão da especialização precoce, onde se tenta trabalhar talvez aspectos um pouco mais comuns e mais simples, colocando talvez não no contexto, um contexto que não envolva tanto o aspecto da competição. Então talvez você possa passar de algumas atividades corriqueiras, por exemplo, brincadeiras. Vamos citar um exemplo, por exemplo, a rouba-bandeira, queimada, que tem princípios semelhantes a esportes coletivos. Temos a Marina, nossa fisioterapeuta, que não para de trabalhar. Eu acredito que um trabalho bem feito desde o início, eu acho que sim, você pode diminuir bastante o número dessas lesões. É difícil a gente falar que elas não vão ocorrer, mas a gente pode falar que a gente pode diminuir, ou a gente pode pelo menos evitar que sejam lesões muito graves. Aqui é a Liliane, a nossa psicóloga, e ela faz essa interface da psicologia, do trabalho psicológico com os nossos meninos. Ela tenta ao máximo acompanhar também as competições, mas ela está conosco nos treinamentos. Nossa. Isso. Para criança, a importância de ter acompanhamento psicológico na prática esportiva é importante para conduzir melhor o treino, para prevenir excessos de treinamento. Muitas crianças chegam aqui com medo de competir, com problemas de concentração, com pouca motivação, e a psicologia trabalha em todas essas esferas. Primeiro, os pais têm que ter consciência de que é uma criança. Por mais que a criança, que o treino dessa criança seja junto com o treino dos atletas profissionais, com a equipe de elite, ela é uma criança e isso tem que ser respeitado. Então a criança treina, o treino que é pesado, chega até 4 ou 5 horas por dia. Mas a criança tem que ter um tempo de brincar, tem que ter um tempo de relaxar, do corpo dela recuperar daquele treino. Isso é importante. Então o treino para criança tem que ter um aspecto mais lúdico. Para ela sentir prazer no que faz, o primordial é preservar a qualidade de vida na criança. O que eu acredito que seja fundamental para os pais é eles não quererem viver nos filhos aquilo que eles gostariam de ter vivido. O filho tem vida própria. Se uma criança chega aqui para fazer ginástica porque o pai empurrou, e eu consigo perceber isso, no primeiro momento eu vou conversar com a criança. Você quer mesmo fazer ginástica? Gosta mesmo? Se eu percebo que é uma coisa de imposição dos pais,
Eu vou sempre dar um toque nesses pais e vou sempre falar, não vai chegar no alto nível, não vai chegar na elite, porque para chegar tem que gostar muito, senão não suporta. E você tem que diminuir a pressão em cima dessa criança, O esporte é um excelente instrumento de educação, de sociabilização, de social, né? Se bem utilizado, se bem trabalhado, né? Não esqueçam que eu posso usar um avião para transportar remédio e posso usar um avião para transportar bomba, né? A culpa não é do avião, é da utilização que eu dou a esse avião. O esporte é semelhante nesse aspecto. Eu posso usar o esporte para formar cidadãos e posso usar para deformar cidadãos. Aí nós temos que tomar cuidado com quem está utilizando, quais são os objetivos, quais são as pessoas que estão por trás desse esporte. Felizmente, a gente conseguiu, entre nós, ter a consciência de que resultado no esporte, assim, com uma visão muito otimista, é a médio prazo, nunca a curto prazo, porque alguém vai pagar um preço muito alto se a gente queimar as etapas. Criança pode ser atleta? Pode, desde que se lembre que o atleta é uma criança. Eu acho que o esporte é a melhor escola.